Multa por cancelamento de contrato de prestação de serviços. Imagina que você quer cancelar um contrato de academia, telefonia, cursos e faculdades, entre outros. Na maioria das vezes, o consumidor, por não ter o conhecimento sobre os seus direitos, ele acaba pagando aí uma multa abusiva. Nesse vídeo você vai entender quando a multa pode ser aplicada e em qual proporção ela pode ser aplicada. Muitas empresas, infelizmente, se aproveitam da falta de conhecimento do consumidor e acabam violando seus direitos. Entretanto, surge a questão: o que ocorre quando o cliente decide rescindir o contrato? O primeiro ponto a ser dito é quando há o impedimento da rescisão, algo que não é permitido por lei. Todo contrato de prestação de serviço deve incluir a opção de rescisão contratual, porque ninguém é obrigado a permanecer em um contrato. Se alguma empresa alegar que a rescisão não é possível, solicite essa informação por escrito e posteriormente acione o PROCON ou procure seu advogado. Agora, se a empresa permitir a rescisão, mas cobrar uma multa, vamos entender quando essa multa é excessiva. A multa contratual, ela é legalmente permitida, contudo, existem condições para que seja aplicada, sendo duas as principais. Primeira, a multa não pode ultrapassar 10% do valor total do contrato. Exemplo, se um contrato de prestação de serviço é firmado por um prazo de 12 meses e o valor mensal a ser pago é R$ 100, temos então um valor de contrato de R$ 1.200. Logo, a multa não poderá ser maior do que R$ 120. E o ponto 2, a multa deve ser sempre proporcional ao tempo restante do contrato. Continuando no exemplo anterior, se após 6 meses o consumidor solicitar a rescisão, significa então que o contrato já foi cumprido na metade. Logo, a multa será de 10% sobre os meses restantes do contrato. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 51, estabelece que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou equidade. A Lei da Usura, número 22.626, também determina que não é válida a cláusula penal que ultrapasse 10% do valor do contrato, considerando tal cobrança como abusiva e passível de enriquecimento ilícito. O artigo 9º diz que não é válida a cláusula penal superior à importância de 10% do valor da dívida. Dessa forma, se a multa prevista em seu contrato for superior a 10% do valor total, essa cláusula pode ser considerada nula. Agora, se o contrato prevê uma cláusula de rescisão válida, ou seja, com valor total não ultrapassando 10% do valor do contrato, em quais circunstâncias você não deve pagar qualquer valor de multa? Isso vai ocorrer apenas se nenhum pagamento for realizado e nenhum serviço for prestado, como na rescisão no mesmo dia da assinatura do contrato. Os tribunais de justiça eles são muito controversos nesse assunto. Há casos em que tribunais mantiveram 20% de multa, outros reduziram para 10%. Eu já vi julgados obrigando consumidores a assumirem 30% de multa. Mas, no geral, os tribunais reduzem para o montante de 10%. Minha recomendação é sempre você ler o contrato ou ter por escrito informações sobre rescisão e multa para você ter ciência do que você está contratando. Procure tentar dialogar com a empresa e muitas vezes vai ser possível uma redução dessa multa. Caso o consumidor esteja sendo vítima de uma multa indevida ou até já tenha pago indevidamente uma multa, ele poderá sim ingressar na justiça com processo contra o fornecedor do serviço e se for constatado que a multa foi indevidamente paga, ele vai receber esse valor em dobro. Se você gostou dessas dicas, não deixa de curtir, que ajuda muito o canal. Até a próxima!